Olá, professores do meu Brasil! Eu estou tão feliz! Meu primeiro vídeo que eu estou gravando para o YouTube. A ideia aqui é trazer muito conteúdo, muitas aulas, muita metodologia ativa, muita inovação voltada para o ensino de português. Olha que sensacional, estou muito feliz. É o primeiro vídeo de muitos que vão vir aí, por isso, o que eu não posso deixar de pedir, né? Eu tenho que pedir para você dar o like nesse vídeo. Eu tenho que pedir para você se inscrever no canal aqui, ó, Palavra-chave Aulas, Prof. Natália Granton, e também ativar o sininho, porque vai ter vídeo aqui direto. Sei lá, toda semana, 2 vídeos por semana, você precisa estar recebendo o aviso desses vídeos. Hoje a gente vai começar com um tema que muitos de vocês pedem. Nath, pelo amor de Deus, como que eu ensino orações subordinadas para os meus alunos de modo que eles entendam e de modo que fique interessante? Hoje, você vai ver nessa aula, nós vamos trabalhar as subordinadas adverbiais com o tema de futebol brasileiro. Combinado? Então, ó, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever e de ativar o sininho para você receber os próximos vídeos. Combinado? Vamos, então. Essa aula, ela é gravada, né? Então, eu estou aqui gravando, mas eu pretendo fazer as próximas ao vivo, com formato live, né? Então, mais um motivo para você ativar sua notificação, porque quando eu estiver ao vivo, se você estiver fora de sala de aula, você pode entrar e assistir comigo ao vivo. E eu já faço uma promessa aqui: quando as aulas forem ao vivo, vai ter um bônus que todo mundo pede. Eu libero os slides. E os slides são ouro em pó. Vocês sabem disso. Eu entrego tudo nos slides, porque eu acho que os slides são uma ferramenta visual, fazem muita diferença nas aulas, né? Para todas as idades. O nosso foco aqui é Fundamental 2 e ensino médio, mas sim, muito do meu método, muito da minha metodologia pode ser aplicada para qualquer ensino de língua portuguesa. Eu tenho vários professores de quarto e quinto também, então sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, estou muito emocionada. Vamos pensar o seguinte: a gente daqui para frente, a gente não pode mais adotar aquela postura do professor que cruza os braços e diz: olha, a educação já era, os meus alunos não querem nada, eu não sei mais o que fazer. A gente está aqui exatamente para a gente trabalhar o quê? A evolução do ensino de língua portuguesa. Então, a partir de agora, a gente vai começar a mudar essa mente, mudar essa sensação de não dá certo, eles não querem mais. Calma, vai dar certo. Calma, os alunos vão querer mais saber da sua aula. Eu tenho aí diversos alunos meus formados pelos meus cursos que falam: Nath, eu já entro em sala, o aluno pergunta qual o tema da aula de hoje. Então, calma que isso vai melhorar. Você está aqui para isso, eu vou fazer valer a pena o seu tempo. Então, o primeiro pilar que a gente precisa mudar aqui é um pouco de posicionamento. Posicionamento de dizer, olha, vai ser diferente daqui para frente. Tanto a minha postura quanto a postura dos alunos, porque quando nós mudamos, os alunos mudam junto com a gente. Então, esse é o primeiro pilar do meu método, e você vai ficar muito claro que a sua conduta vai mudar um pouquinho daqui para frente. E é ótimo que isso mude, porque os alunos vão mudar também. Então, ter uma melhor escuta com os alunos também é uma parte fundamental. Depois eu monto uma aula só para falar do método, mas eu queria falar de algumas mudanças que você vai ver daqui para frente. O segundo pilar do meu método é o I, de inovação. Porque, sim, inovar é fazer aquilo que salta aos olhos dos alunos. Você vai começar a aula não colocando no quadro as orações subordinadas adverbiais, não dando um monte de definição sem sentido, fazendo esse ensino por meio de analogias. Até teve na semana passada, eu fiz um post, se os alunos fossem classes gramaticais, vocês viram? Que a preposição está lá no meu Instagram, quem ainda não me segue vai lá também. A preposição seria o cupido, o substantivo seria o centro das atenções. Vocês viram isso? A conjunção seria uma espécie de conciliador. E eu digo, gente, inovar, lógico que eu vou falar muito aqui sobre projetos, eu vou falar sobre aula invertida. A gente sabe muito de novas formas de inovar o ensino, mas eu acho que a principal, e aqui eu falo, né, com experiência, não só das minhas aulas, mas das aulas dos meus professores, é o formato de aula temática. Isso é muito inovador. Como vocês sabem, né, eu tenho a primeira gramática, que é best-seller, por sinal, graças a vocês, que é a gramática temática na prática, que é uma gramática feita exclusiva para professores portugueses. Aquela, sim, tem o passo a passo das aulas montadinhos. É maravilhosa. E ali você vai perceber que todas as aulas são temáticas. Então, a gente pega temas interessantes, como a gente vai pegar agora,
do futebol brasileiro, dos times, etc. Inclusive, uma professora já aplicou essa aula aqui, disse que foi um sucesso, falou para os alunos virem até com a blusa do time. Enfim, então, primeiro pilar, posicionamento. Muita coisa vai mudar a sua forma de pensar e a forma dos seus alunos se posicionarem na sua aula. Inovação, inovar não é só aula invertida. A gente consegue inovar de diversas formas. Eu vou trazer muita inovação aqui no ensino de português para vocês. Narrativa. O que é o pilar da narrativa? É a sua vida, a sua história importa para os alunos. A história deles também importa. Ou seja, é muito legal que você saiba trazer dados, ideias, vivências da sua vida para a sala de aula e da vida deles também. Então, teve uma festa de 15 anos. A festa de 15 anos vai ser o tema da aula. Foi todo mundo para o Rock in Rio. Rock in Rio vai ser o tema da aula. Estamos na época de São João. Está todo mundo falando da festa, né? Estamos em junho de 2025. Está todo mundo falando de São João. São João vai ser o tema. Por quê? A partir do momento que eu trago a vida, o interesse dos alunos para a minha aula fica interessante. É como se eu pegasse um tema interessante, um conteúdo complexo, que normalmente é como esse aqui, e a partir da junção de um tema interessante com um conteúdo complexo, o conteúdo fica interessante. Então, eles aprendem um pouco sem perceber. É fantástico. Então, narrativa é o pilar de você ensinar contando histórias. Eu conto histórias o tempo inteiro. E você já pode perceber que esse pilar ele é decisivo. Muitas das vezes você está dando uma aula lá, muito conteúdo, ninguém prestando atenção, mas de repente você conta uma piada, você conta uma coisa da sua vida, e eles vão falar daquele pedacinho de informação que você trouxe ali para o resto da vida. Eles não vão esquecer. Então, a narrativa é um pilar muito, muito, muito importante. E, por último, o pilar da gramática, que é você se sentir preparado com o conteúdo para dar aula e para ser capaz de ensinar qualquer aluno. E aqui eu falo um pouquinho da Faculdade de Letras, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu fiz Federal do Rio de Janeiro, uma das melhores faculdades de letras do Brasil. E não é porque é federal, e não é porque é pública, porque é particular, não importa. A gente sabe que muitas das faculdades hoje em dia, elas não vão formar professores, elas vão formar pensadores da linguagem. E eu acho até interessante, não, eu vou dizer que tudo que eu aprendi na faculdade não me ajudou em nada? Não, me ajudou muito, me fez refletir muito, me deu muita base da sociolinguística. Mas isso eu não consigo utilizar em sala de aula. O que eu preciso utilizar em sala de aula é o conteúdo em si e a didática em si. Tanto conteúdo quanto didática, eu falo por mim, eu tive pouquíssimo na faculdade. Eu tive apenas uma professora na faculdade, na UFRJ, que me trouxe, sim, essa visão de aplicabilidade. Esse conteúdo eu vou utilizar para o 8º, para o 9º e para o ensino médio. Fora isso, eu não tive. E me conta aqui nos comentários, aproveita que a gente tem esses comentários aqui, eu volto aqui para ler. Me conta, você teve realmente essa base de conteúdo e de didática na faculdade? Isso te preparou para entrar em sala de aula? Porque eu e muitos professores, conforme, né, eu já venho conversando há anos com os professores, a gente relata que isso fez falta na nossa formação. E a gente foi aprendendo mesmo em sala de aula e com a vida, e, enfim, é difícil. Então, completando os 4 pilares do meu método, que isso vai fazer muita diferença. Por que eu gosto de explicar o meu método? Porque com base no meu método, tudo isso aqui vai fazer mais sentido, vai ser mais fácil também de você aplicar. PING, método PING, P de posicionamento, I de inovação, N de narrativa e G de gramática. E eu espero que realmente você saia daqui com a sensação de caramba, porque eu nunca ensinei dessa forma e agora eu vou ensinar. Combinado? Primeira coisa, não se começa a aula com conteúdo. Vocês te falaram isso? Porque se você começar a aula com um conteúdo, você vai, notoriamente, você vai reparar que os alunos vão se afastar. Ou vão conversar, ou vão desenhar, ou vão mexer no celular, se ainda tiver permitido aí na sua escola, se eles ainda puderem levar o celular, ou eles vão fazer qualquer coisa, menos prestar atenção em você. Se você começar, olha, a oração subordinada é uma oração que depende, é uma oração que tem o sentido de causa. Opa, eu já viajei na maionese com uma explicação dessa. Então, não se começa com conteúdo, a gente começa com história, a gente começa se aproximando dos alunos. E aí eu começo perguntando para eles, e aí, galera, se você não fez nenhum pré-aula, né, se você não combinou nada com eles como time, né, blusa do time e tal,
E aí, quero saber qual o time de vocês. Eles vão falar, Cruzeiro, Palmeiras, Flamengo, Vasco e tal, não sei o que, eles vão, né, alvoroçar naquilo ali. Você torce para o Flamengo por quê? Porque toda a minha família é flamenguista. Opa, eu torço para o Flamengo porque toda a minha família é flamenguista. Olha uma causal aí. Você vai colhendo deles e anotando no quadro as frases que eles estão dizendo. Olha uma outra ideia. Mesmo que meu pai tenha tentado me convencer a ser vascaína, eu sou botafoguense. Mesmo assim. Olha que interessante. E isso é verdade. Sabe por que isso é verdade? Porque meu pai era vascaíno doente. Mas depois de um tempo a vida foi passando, depois eu posso contar mais detalhes para vocês, e aí eu virei botafoguense. Mesmo meu pai, olha uma concessiva aqui, e aí você vai colhendo informações deles. Então, esses primeiros 5 minutos parecem que a aula vai ser caótica. Não, mas é o início de uma bela aula. É você se aproximar deles, é você colher frases deles. Isso é fundamental. Se você já combinou com eles já sabem o tema, né? Como é o caso dessa professora. Mas, mesmo assim, é uma nova forma de começar, porque você pode incluir narrativa, você pode incluir a sua história, tá? E a história deles também. Combinado? Então, você já fez essa aproximação dos alunos, você já colheu períodos compostos dos alunos, que é o caso, né? Tem a oração principal, tem a oração subordinada, isso forma um período composto. Então, você já recolheu isso deles e aí você já anotou algumas, não precisa ficar, né, preocupada com isso. Se você anotar 3, você já gera uma identificação com aquela turma, tá bom? E aí sim a gente vai para a parte de reconhecimento dessas orações. Aí a gente vai para a parte de classificação dessas orações. Eu estou imaginando aqui que você já explicou para eles o que é uma oração, que é uma frase com verbo. Então, se eu digo um oi, é uma frase, não é uma oração, porque não tem um verbo. Se eu digo oi, como você está? Isso já é uma oração, porque tem um verbo estar. E o período composto vai ser uma frase com 2 ou mais verbos. E aí, você já explicou para eles também que quando tiver essa relação de período composto, vai ter uma oração que é principal, uma oração mãe, e vai ter uma oração subordinada. Depois eu posso gravar uma aula também, me conta se vocês querem aqui, de como eu explico a diferença entre coordenação e subordinação com analogias, com emprego, com pai e mãe, com irmãos. Isso é muito legal. Porque eles precisam entender o que é uma subordinação, né? Na subordinação, eu tenho uma relação de dependência das orações, uma dependência sintática, tá? E isso é muito legal, eles perceberem que uma oração está ali meio que encaixadinha na outra, tá bom? E aí você colheu vários períodos deles. Você vai entender e explicar para eles que, olha, cada oração agora ela vai ter um sentido para trazer para a oração principal. Então, eu tenho a oração principal. Então, assistir ao jogo. Quando eu colocar o quando, eu estou acrescentando uma ideia para essa oração principal. Então, assistir ao jogo quando estava na casa dos meus primos. Aí você pergunta para eles: quem é que gosta de assistir jogo em casa? Quem é que assiste com a família? Vai para a casa da família, dos primos? E você vai colhendo informações deles, que isso daí é o que faz a aula temática fazer muito sentido, tá? E aí sim você entrou nos tipos, né, de sentidos que as adverbiais podem trazer. A temporal, ela vai indicar quando, antes que, depois de que, assim que, quando aquilo ali aconteceu. Então, quando o Flamengo marca um gol, o Maracanã treme de emoção. Oração principal, Maracanã treme de emoção. Quando, em qual momento que ele treme de emoção? Quando o Flamengo marca um gol. Assim que o Corinthians entrou em campo, a torcida se levantou. A torcida se levantou em qual momento? Quando o Corinthians entrou em campo. Depois que o Cruzeiro foi rebaixado, reorganizou todo o time. Todo o time do Cruzeiro foi reorganizado. Quando? Quando ele foi rebaixado. Ele vai entender que tem uma relação de tempo em relação à oração principal. Isso faz uma oração subordinada. E aí eu vou no passo a passo. Oração porque tem verbo. Subordinada porque depende da oração principal. Adverbial, porque traz uma ideia de circunstância. Ele acrescenta uma ideia. Que ideia é essa? A de tempo. Por isso que ela é temporal.
Então, depois que você fez todo esse passo a passo com eles, muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. E repare, essas orações que eu trouxe aqui, elas são orações que eu colhi da minha turma. Combinado? Vou para a próxima. Causal. A causal indica uma causa, indica um motivo. Causa é o que acontece antes de um fato. Então, vai vir com porque, já que, visto que, uma vez que. O Palmeiras venceu o campeonato. Qual foi a causa? O que aconteceu antes para ele ter vencido o campeonato? Porque ele manteve a regularidade durante toda a temporada. Isso foi o que causou o Palmeiras conseguir vencer o campeonato. Já que o Internacional perdeu o jogo, o rival assumiu a liderança. Qual foi a causa? O Internacional perdeu o jogo. Qual foi a consequência? O rival assumiu a liderança. E aqui vai uma dúvida muito grande que eles têm. Quando é causa, quando é consecutivo? Quando é causal, quando é consecutiva? Quando é causa, quando é consequência? E aí, o que é importante a gente trazer para eles? Para toda causa, eu tenho uma consequência. Para toda consequência, eu tenho uma causa. Então, muito provavelmente, nesse período, eu vou ter a causa e vou ter a consequência. A causa, o Internacional perdeu o jogo. A consequência, o rival assumiu a liderança. Percebe que ali no mesmo período eu tenho causa e consequência? Mas qual é a diferença? Eu tenho que ver o que a conjunção introduz. Ali no caso, já que é a locução conjuntiva, ela está no lugar da causa. Qual é a causa? O Internacional perdeu o jogo. Ela não está no lugar da consequência. Como que eu transformaria esse período para ser uma consecutiva? O Internacional perdeu o jogo, que fez o rival assumir a liderança. Esse que está do lado da consequência. Ou seja, para toda causa eu tenho uma consequência, para toda consequência eu tenho uma causa. O que eu preciso ensinar os meus alunos a verem? Aquela conjunção, ela está de qual lado? Combinado? Então, essa é a causal. A consecutiva, eu gosto sempre de explicar uma contra a outra, porque elas elas acabam fazendo uma pequena confusão na cabeça do aluno, isso é verdade. Ela vai indicar uma consequência de uma causa, então você já explicou para o aluno que vai ter a causa ali. Só que por que aquela oração vai ser consecutiva? Porque ela vai trazer, a conjunção vai estar do lado da consequência. Vem com tanto que, de forma que, de maneira que. O Grêmio jogou com tanta garra que venceu nos acréscimos. Ah, esse que está do lado da consequência. Se eu conseguisse trocar ali, reorganizar, poderia aquilo ali ficar causal? Poderia. Como o Grêmio jogou com tanta garra, vírgula, venceu nos acréscimos. Opa, virou causal, porque eu coloquei a conjunção como do lado da causa. Tá? O Botafogo pressionou tanto que o adversário mal saiu da defesa. Ou seja, qual a consequência? Não ter saído da defesa. São Paulo atacou com tanta intensidade que fez 3 gols no primeiro tempo. Fica mais claro, assim, quando a gente explica a relação semântica, porque às vezes o que eu percebo, a gente quer focar muito na classificação. Larga a classificação para os alunos. Oração subordinada adverbial causal. Indica caso, não sei o que, não sei o que. Só quando você vai conversando e mostrando a semântica por trás das orações, eu acho que fica muito mais fácil, tá? Fora o tema, né? Que a gente pressupõe que o tema aqui faz todo sentido na cabecinha deles. Eles vão perceber que eles já têm essa ideia. Eles agora só estão dando o nome para isso, tá bom? A condicional indica a condição. Eu digo para eles que é a oração da educação. Sabe por quê? Se você tiver boas notas, tarará, tarará, tarará. Se você não se atrasar para se arrumar para a escola, tarará, tarará. Ou seja, é a oração que papai e mamãe utilizam muito, que a gente coloca uma condição para conseguir concluir um desejo, um objetivo. A gente utiliza muito isso. E aí aparece com as conjunções. Se, caso, contanto que. Se o Vasco vencer o clássico, sai da zona de rebaixamento. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma hipótese, né? Caso o Santos empate, vai ter chance de classificação. Contanto que o time mantenha o foco, ou seja, se o time mantiver o foco, o título é possível. Então, eles têm que perceber que aqui é uma ideia de possibilidade. Tá? Então, a condição é uma ideia de possibilidade. Os pais utilizam muito. Por quê?
Pode ser que o filho faça isso ou faça aquilo. Se ele fizer isso, ele tem isso. Se ele fizer aquilo, ele tem aquilo. Então, é uma oração que eu digo muito que é a oração da educação, tá? Concessiva, a concessiva, a melhor forma de explicar é dizer que ela tem uma quebra de expectativa. O que é isso? Tinha tudo para ser de um jeito, porque, olha, os alunos eles têm que entender a nomenclatura. Se não entender a nomenclatura, não adianta. Se você falar é uma concessão, mas o aluno sabe o que é uma concessão? Pensa no que é uma concessão. Sei lá, eu tenho uma estrada. Eu vou colocar o pedágio ali naquela estrada. Eu vou abrir licitações. A prefeitura vai abrir licitações para ver qual empresa vai ficar responsável por aquele pedágio. Isso acontece muito. Lá, eu lembro lá da linha amarela. Tá? E aí tem a empresa que faz a concessão, ou seja, a empresa que fica ali cuidando daquele pedágio até que segunda ordem. Ou seja, ela tem que andar direitinho na linha, fazendo certinho, porque senão quebra a expectativa e ela perde a concessão. Então, concessão é isso, é fazer o aluno entender que estava tudo seguindo de um jeito, mas pode acontecer e quebrar a expectativa e seguir para outro caminho. E aí, se o aluno não entende a nomenclatura, não adianta. É a mesma coisa transitividade verbal. Eu tenho uma aula também que é a Verboburger, que está lá no Instagram, que é incrível, que é uma lanchonete montando os combos dos verbos, né? Do verbo transitivo direto e assim vai. Se o aluno não entender o que é transitividade, ele não vai conseguir classificar, isso não vai entrar na cabeça dele, ele vai decorar e vai errar e vai esquecer, e vai odiar aquilo. Por quê? Você não conseguiu fazer aquilo ali próximo da realidade dele. Transitividade verbal é transitar, é o trânsito do verbo. O verbo vai transitar em direção ao seu complemento. Por isso que ele se chama transitivo. Então, se a gente não explicar a nomenclatura, não tem como. Por isso que eu sempre trago muita explicação da nomenclatura para eles, para fazer sentido na cabecinha deles, ok? Embora o Fluminense tenha jogado bem, olha aqui o Fluminense seguindo na linha. Quebrou a expectativa, foi eliminado. Mesmo que o Corinthians esteja em má fase, poxa, ele estava em má fase, estava mal. Opa, a torcida, ao invés de abandonar, não. A torcida continua fiel. Percebe que tinha um caminho esperado que foi meio que quebrado. Pegou outro atalho. Apesar de que o Goiás fosse favorito, o Goiás favorito, o que vai acontecer normalmente? Vai ganhar em casa. Não, quebrou a expectativa. Perdeu em casa. Percebe isso? Então, isso é muito importante, o aluno entender essa nomenclatura. Combinado? A comparativa, eu digo que a comparativa é a mais fácil para eles, eu acho. Que ele já vê, né, vem lá do terceiro ano, a questão do adjetivo, né, no grau comparativo, de superioridade, inferioridade. Então, eles já vêm com essa noção. Por isso que eu digo que a nomenclatura é importante. Se eles entendem a nomenclatura, eles vão entender e conseguir fazer qualquer classificação. E a comparação é: vou ter dois elementos, ou mais, no mínimo dois, eu vou estabelecer uma relação entre eles, para mais, para igual ou para menos. Isso é uma relação de comparação, certo? E vem com como, mais que, menos que e tal como. O Grêmio jogou como um campeão confiante. Estou comparando o jogar do Grêmio com o jogar como um campeão. Isso é uma comparação. O Atlético joga melhor que muitos times da Europa. Estou comparando o Atlético com outros times da Europa. O Flamengo brilha mais que qualquer outro time atualmente. Eu estou comparando o Flamengo com outros times atualmente. Então, é muito legal que a gente consiga trazer essa explicação de nomenclatura para eles. Afinal, eles têm que entender que é o objetivo. É lá o que eu quero, é lá o que eu busco, é qual o final que eu quero. Só que é isso, gente. Final é finalidade, é objetivo. Só que se você ficar explicando como finalidade, fica difícil. Explica que é o objetivo, explica que é o fim do túnel, explica que é a luz no fim do túnel, tá? Porque é assim que realmente vai fazer mais sentido para eles. Vem com para quê, a fim de quê e com o objetivo de quê. O treinador mudou a estratégia para que o time tivesse mais posse de bola. Ele mudou a estratégia com qual final? Qual a luz no fim do túnel que ele está buscando? O time com mais posse de bola.
O Palmeiras contratou novos jogadores, qual o final? Qual o objetivo dele? Conquistar a Libertadores. O Vasco treinou em silêncio com qual objetivo? Os rivais não soubessem da tática que ele estava utilizando. E aí é muito legal que, enquanto você está trazendo esses exemplos aqui, que muitos deles você colheu lá no início da aula, eles vão estar se identificando, tá? Eles vão estar se identificando com esses exemplos aqui. Conformativa. Conformidade, conformativa indica acordo. O que é um acordo? É você estar concordando com algo ou com alguém. Então, estabelece essa relação de acordo. Isso quer dizer conformidade. De novo, conformidade é uma palavra que eles não vão entender, mas acordo vão. Então, cabe, nosso papel é simplificar isso aí, tá? Vem com conforme, segundo, como. Conforme o técnico do Flamengo, a equipe precisa de ajustes. Qual foi a relação de acordo? Acordou-se o que o técnico do Flamengo falou com o que precisava ser feito. Houve uma relação de acordo. Segundo o técnico do Grêmio, o foco está no ataque. Segundo a fala, a defesa do técnico do Grêmio, o foco está no ataque. Como disseram os analistas, o Cruzeiro vive uma nova fase. Tá? E ali, agora a gente fala ali sobre um pouquinho da importância da comunicação. Por quê? Essas orações adverbiais, elas são muito utilizadas no universo do futebol. Muito. Então, vai ter uma atividade proposta aqui no final que eu vou trazer para vocês, porque atividade não é exercício no livro, nem no caderno. Atividade de finalização desse conteúdo aqui é uma atividade que precisa ser prática, precisa que o aluno esteja no centro do processo, mas eu falo isso um pouquinho no final. Proporcional, ela indica relação de medida. Qual é a relação de medida que está sendo feita ali? Mais chuva, mais enchente. Mais estudo, mais notas boas. Mais treino, mais gols. Eu estou relacionando, tá? Aparece com a medida que, quanto mais, a proporção que. À medida que o São Paulo atacava, o adversário se retraía. Pode ser diretamente proporcional, nossa, eu lembrei das aulas de matemática. As duas sobem juntas, quanto pode ser uma subindo e outra descendo. O que é isso? O São Paulo vai melhorando o ataque, o adversário vai diminuindo o seu potencial. Tá? Isso é uma relação de medida. Quanto mais o Vasco insistia, mais a torcida vibrava. A proporção que o Botafogo marcava gols, o estádio explodia em alegria. Então, ia aumentando os gols e ia aumentando a alegria da galera. Certo? E aí, como eu estava falando da atividade, que você deu uma aula maravilhosa dessa, você explicou muito bem para os seus alunos, você mostrou todos os sentidos possíveis das adverbiais. E aí você vai terminar e colocar um exercício no caderno para eles classificarem? Não faça isso. Você vai desperdiçar toda essa dopamina, essa sensação de prazer que eles tiveram. Por quê? Eles viram as orações ali aparecendo, eles construíram a aula junto com você, você falou e você, durante a explicação, você estava conversando com eles sobre os times de futebol de modo geral, tá? Então, eles estão num nível de aula que provavelmente eles não tiveram antes. Então, você não vai agora chegar e matar. Ó, exercício no caderno, 1 ao 5. Não, não faça isso. Faça depois. Tem que fazer exercício? Tem. Eu sou extremamente conteudista? Sou. Mas eu acho que não é hora agora. Combinado? Agora é hora de você fazer uma atividade em que eles vão realmente estar no centro do processo e não como passivos. Que aí sim eles vão estar produzindo, aí sim eles vão estar buscando, aí sim eles vão estar acessando tudo que você acabou de explicar, certo? Você vai dividir os alunos em 9 grupos. São 9 orações adverbiais, você pode dividir em 9 grupos. Ou colocar 2 orações para cada grupo, não sei, depende um pouco do tamanho da turma, tá? Cada grupo escolhe um time brasileiro. Então, a gente vai falar sobre o Flamengo, vou falar sobre o Vasco, vou falar sobre o Cruzeiro, sobre o Palmeiras, sobre o Atlético Mineiro, sobre, enfim, escolhe um time. E cada um deles vai criar ali 3 frases com as orações adverbiais que você vai sortear. Então, você vai falar: o grupo da Ana, do João e da Maria, eles estão com o Flamengo. Estou com o Flamengo na cabeça, nem sou flamenguista. Eles estão com o Flamengo, vou sortear agora aqui, eles estão com oração causal.
eles vão criar as orações causais. Olha como é muito melhor de finalizar, de exercitar. Pode ter certeza que, se você finalizar a aula desse jeito aqui, quando você voltar nesse conteúdo na próxima aula, eles vão estar muito mais... vão ter muito mais lembrança do que foi essa aula aqui. E é isso que a gente quer, porque muitas vezes a gente sofre, a gente ensina, dá o máximo, quando chega na próxima aula eles não lembram nada, eles não querem fazer nada. Quando chega na hora da prova eles também não vão bem, porque eles não lembram. Só que agora você trouxe uma aula interessante, uma aula eficaz, e aí vai fazer a diferença na vida deles. Combinado? E aí eles podem apresentar as frases, que é muito legal que eles apresentem as frases, porque você vai estar compartilhando o conhecimento. Depois você pode até fazer uma folhinha, pedir para um aluno ali, um aluno que tenha uma iniciativa maior, pedir para ele digitar, imprimir aquela folhinha. E olha como é mais interessante ainda. Chegou na hora do teste da prova, você vai utilizar os períodos que eles construíram para colocar na prova. Quando eles pegarem a prova, imagina que você vai fazer uma prova continuando a falar sobre futebol. E aí você vai pegar, e você vai colocar uma crônica que fala sobre futebol, você vai pegar uma música que fala sobre futebol, você vai fazer um exercício ali de intertextualidade, e depois, na hora do conteúdo em si, da classificação das orações, eles vão pegar e vão olhar, nossa, a oração que a gente fez. Olha que massa, tá? Então, as aulas temáticas e as provas temáticas também, tá? É muito legal que as provas também tenham um tema interessante para os alunos. Certo? Ó, conclusão, é aqui que você vai finalizar com chave de ouro. Assim como o jogo de futebol, cada jogador tem a sua função. Você mostrou para eles que as orações subordinadas adverbiais, cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua circunstância a ser passada, cada uma tem a sua importância. Uma vai apresentar causa, outra consequência, a outra ideia de proporção, a outra ideia de conformidade. Para isso servem as orações adverbiais. E elas são muito utilizadas já por eles. Isso é a ficha que precisa cair. E aí você vai perguntar, e aí, onde você vai jogar? No ataque ou na defesa? Tá? É muito legal finalizar essa aula assim. Eu acho que é uma aula que vai ser um divisor de águas aí, se você nunca deu uma aula temática como essa. Se você ainda ficava um pouquinho na dúvida de como explicar, de repente, a concessiva, de como explicar, de repente, a condicional, enfim, a gente tem que explicar para eles as nomenclaturas. Não esqueçam disso, que vocês vão ter muita, muita, muita informação sobre isso. Gostaram? O que eu preciso pedir de novo? Eu pedi lá no início, mas agora, poxa, eu entreguei tudo nessa aula. Espero que vocês realmente tenham gostado, que eu realmente tenha contribuído aí um pouquinho para a forma de vocês explicarem. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Por quê? A gente vai ter muito vídeo aqui. E a última pergunta, para a gente fechar com chave de ouro. Sabe o que eu quero de vocês? Vocês coloquem aqui embaixo nos comentários qual é o próximo conteúdo que eu trago. O que vocês querem de aula temática, tá? Eu vou voltar aqui para ler os comentários e vou selecionar aí o que tiver mais comentários e vai ser um tema para a gente trabalhar na próxima aula. E vamos marcar aulas também ao vivo, porque na aula ao vivo vocês ganham esses slides. Combinado? Se você ainda não me segue no Instagram, @palavra-chave_aulas, não deixa de me seguir e não deixa de passar aqui no canal sempre para ter muito vídeo como esse. Eu espero que vocês tenham gostado, para mim foi maravilhoso. Eu amo ensinar, eu amo compartilhar meu método e contem muito comigo para estar por aqui ajudando vocês no que eu posso. Combinado? Conta aqui embaixo se gostou, conta aqui embaixo o que vocês querem para a próxima aula e eu volto aqui, viu? Ó, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Até a próxima. Um beijo.